Deus não está pedindo nada extraordinário para você, é na simplicidade. É na simplicidade que Deus vai te honrar. É na simplicidade que Deus vai te honrar, mulher. É na simplicidade que Deus vai te honrar, homem. Deus não está pedindo nada ordinário, é o extraordinário é para Ele. É no simples. Quanto maior for a profundidade, maior resistência tem um prédio. O Senhor disse para ela, faz o simples. Serve um copo com água, é o simples. Deixa a nossa lá e vai sentar com a tua família. É o simples que você está fazendo, mas Deus está te vendo, Ele está te honrando. Vamos ler comigo. Capítulo 17, versículo 8, ainda de pé. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei, repita após mim, ordenei. Ali uma mulher viúva, após mim, viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traz-me, peço numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, e ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Amém? Podei vos assentar. Pai, eu não quero desfazer da oração do nosso pastor, Senhor, mas eu quero, Jesus, fazer um pedido especial ao Senhor nessa noite. Que eu possa, Senhor, ser vulnerável ao Espírito Santo. Que eu possa, Senhor, meu Deus, fazer, porque não somente o teu filho vai ser ministrado, mas eu encaixo, Senhor, nessa linha de filho hoje. E te peço, Senhor, meu Pai, que eu também preciso ser ministrada com essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Querido, já foi apresentado aqui, eu me chamo Milene, né? Sou consagrada há 12 anos, a pastora em Portugal. Estou aqui no Brasil debaixo da bênção do meu esposo, pastor Kleber, uma pessoa muito simples. O que me encanta nele é a simplicidade. Pastor Márcio conhece, né? Muita simplicidade. E o que me chamou a atenção nele também, que é um levita, e nós gostamos muito de adorar a Deus. E nessa conduta, sou mãe de 3 filhos, já avó, né, de uma neta de 2 anos que está no Brasil. Eu não vim para o Brasil por vontade própria, porque não havia condições financeiras para mim estar aqui. Como o pastor falou aqui sobre Abraão, o ano passado nós compramos uma empresa em fevereiro. E quando foi 6 meses depois que o Senhor nos colocou para pastorear, o Senhor me pediu a nossa empresa. Devolve para mim, que eu não quero que vocês sejam empresárias de homem. Eu não quero que vocês estejam na frente empresariando, aleluia, pessoas. E eu tomei um susto quando Jesus pediu para mim, porque eu anseiava aquela empresa. Nós tínhamos planos de abrir outras empresas naquele lugar. E dentro daquele propósito, quando nós somos engajadas na cidade do Cacém, em Portugal, Sintra, 6 meses o Senhor pediu ela e nós tivemos que devolvê-la a Ele. Saímos, pagamos basicamente aqui no Brasil 60 mil reais e saímos sem R$1 no bolso. Com o coração aliviado. Porque eu entendi que existe chamados diferentes em pessoas diferentes. Às vezes nós queremos fazemos plano, mas a última palavra, ela não vem de você, ela vem do trono para você. E tem gente aqui nessa noite que tem planos, e muitas vezes nós não perguntamos qual é o plano do Senhor para mim. Como eu não fiz essa pergunta, qual era o plano dele para a minha vida? Eu fiz o meu plano, mas no meio do caminho o Senhor me pediu aquilo que eu amava. Me devolve aquilo que tu quer, aleluia, porque tenho eu algo novo para ti. E foi um ano difícil para mim, mas um ano que nós amamos alma, um ano que nós aprendemos com vida. E eu estou no Brasil realmente para sepultar o meu pai. Meu pai tem 2 meses, vai fazer dia 26 agora que foi morar com Jesus. Eu não quero estender nessa frase, mas quero profetizar na sua vida que quando Deus te mandar você ir, esforça-te, tem bom ânimo, que Ele fala, Ele cumpre, Ele é dono de tudo, Ele vai preparar pessoas, Ele já está preparando corações, cenário, empresa, homem, tirando o sono de pessoas para te receber neste lugar. Então não se preocupa com o que você vai vestir, com o que você vai calçar, com o que você vai comer, porque já tem alguém preparado para te receber. Em meia dor, no cenário de, aleluia, de morte, eu falei, eu não tenho como estar no Brasil, meu pai está morrendo.
E um dia de muita angústia, eu entreguei numa sexta-feira a minha dor ao altar. No domingo, meu pai mandou me chamar aqui do Brasil, porque queria aceitar este Jesus que eu sirvo. Entendendo que ele não ia mais morar conosco, ele quis aceitar esse Jesus que eu sirvo. Manda chamar a minha filha, porque eu quero que ela ore para mim, eu quero aceitar esse Deus que ela serve. Deixa eu te falar uma coisa. Pode até estar falando mal de você, pode até levantar contra a sua vida, pode até, aleluia, fazer arruaça, mas no dia da dor vão te chamar, no dia do teu velório vão te chamar, no dia da tua calamidade vão te chamar, porque entende Deus na sua vida. Pode até te jogar pedra. Preocupa não, porque vão saber o teu telefone. Se tiver bloqueado você, vão dar um jeito de desbloquear você e vão te chamar. Labacancho. Eu quero falar sobre Elias nessa noite. Um homem de autoridade. Eu começo nessa noite, aleluia, com uma voz do alto para a sua vida. Uma voz de comando é dado a essa igreja. Essa palavra tem ardido continuamente no meu coração. Porque no mundo que nós vivemos existe Elias, homens designados para missões diferenciadas. No mundo que nós vivemos existe também viúvas, mulheres que têm pouco em casa, mas mesmo o pouco que tem está pronta a servir. Mulheres que ainda têm pouco dentro da sua casa, mas quando alguém precisa dela, ela se levanta e tem azeite, tem, aleluia, tem força, tem palavra. Você já viu quando você se sente mal, quando você chora o dia todo, quando você passa por uma prova difícil, mas o telefone toca, eu preciso falar com você, e ainda com a sua dor você deixa ela de lado e vai confortar o coração de alguém. Mesmo no pouco, mesmo no cenário de escassez, mesmo no cenário, aleluia, aonde você olha para a despensa e só está acabando o arroz, o feijão, a farinha, aí já está acabando e você fica ali, aleluia, Deus está no controle. Mas você nunca deixou de mandar, nunca deixou de orar por alguém, nunca deixou de ter azeite. Esse dia nós ministramos sobre as 4 mulheres, a mulher Oliveira, né? Ela tem sempre azeite. É bom você estar do lado dessas mulheres. E eu tenho, no momento que eu tenho andado, eu tenho observado universalmente Deus levantando uma geração feminina de autoridade. Deus colocando sempre Isabel junto com Maria, mulheres adiantadas no processo para ensinar. Deus tem procurado sobre a nação, aleluia, sedento por mulheres com coração de Maria, as amigas de Jesus, as amigas de Jesus. Aonde está as amigas de Jesus nessa noite? Que sempre tem uma palavra, que sempre quando está cozinhando, trabalhando, se retira do lugar de, aleluia, de obrigação e vai para o lugar de prioridade. Aleluia! Sempre quando você está no trabalho, aleluia, um mestre te chama, imediatamente você deixa o lugar de obrigação e vai para um lugar de prioridade. É um lugar da presença de Deus, aleluia. É maravilhoso isso. E nesses últimos anos o Senhor falou comigo: eu vou desconectar você de muitas agendas. Eu vou levar você para o meu esconderijo e você vai morar lá por um tempo. Porque lá eu vou mandar alguém te sustentar. Sabe o que é isso? Você ficar no esconderijo sem possibilidade de trabalhar, impossibilidade de comprar, impossibilidade de vender, impossibilidade de fazer, mas tem sustento na casa. Você não dorme com fome, os filhos não dormem com fome. Você anda de carro, você viaja para o Brasil. Deus, Ele faz. Preocupa não, eu vim com a passagem só divina porque Deus usou alguém. Meu pai aceitou Jesus no domingo, na segunda, 8:30 da manhã. Um homem, um português que não come na minha mesa, aleluia, diz pro meu marido: ei homem, meu amigo, tenho um dinheiro aqui na minha conta e vou dar para sua mulher e no Brasil. Porque, Senhor, aleluia, quando Deus manda, Ele cumpre. Ele tinha me dado uma ordem e você vai. Porque tem um algo contigo naquela nação, tem um algo contigo naquele lugar. Eu quero profetizar para você nessa noite. Você tem um sonho guardado na gaveta, que você não imagina o tamanho dele, mas o Senhor está falando, aleluia, está chegando hoje dizendo: aleluia, nesse pouquinho que você tem é o necessário para uma grande explosão acontecer. Um grande movimento está acontecendo dentro da sua família, dentro daquela carta que você está esperando, aquela notícia. Telefone vão tocar nessa noite, aleluia, e-mail vão começar a aparecer, e através dessa resposta vai ser a orientação de Deus, aleluia, para você. Precisamos estar de ouvido atento à voz de Deus. E eu vim somente com passagem de vinda, com R$900 no bolso. Basicamente não dá muitos lanches, né? Dá poucos lanches. Sem expectativa como eu ia voltar.
ligaram para mim e disseram: como é que você não está preocupada? Quando é que você vai voltar? Só o final do ano, quando a passagem ficar barata? Eu falei: preocupa comigo não, porque aquele que me enviou é o grande eu sou. Ele preocupa comigo, ele me garante, ele me sustenta neste lugar. Ele sabe o dia e hora de eu estar lá. Aleluia, para a glória de Deus e a descontentamento de Satanás. Eu estou com passagem comprada. Aleluia, paga para voltar dia 29, porque ele prometeu, ele cumpre. Ele cumpre na sua vida. É Ele que me veste neste lugar. É Ele que põe comida na minha mesa neste lugar. Eu fui pregar em Vitória. Eu já vou para a palavra. Deus está falando no meu coração e no seu. Eu recebi uma oferta, aquela oferta eu comprei um vestido porque as agendas começaram a aparecer. E eu falei: eu não trouxe roupa suficiente. Comprei um vestido de R$80, fiquei alegre como sou, minha querida. Cheguei no domingo, eu ia ministrar em Mocuri, e o Espírito Santo falou assim: esse vestido não é para você. Já tenho eu uma princesa para ele. Eu olhei para ele: tá bem, Senhor, eu vou voltar para minha saia velha de antigamente. Porque a glória de Deus não está na veste. A presença de Deus não está no seu andar. A presença de Deus está no você renunciar. É quando você recua que Deus vai. É necessário você recuar. Recuar também a vencer. Recuar também, aleluia. É presença de Deus. Há uma ordem de Deus para a vida de Elias. Se você for ler o capítulo 17, versículo 2, o Senhor deu uma ordem para ele, Elias. Antes dele profetizar para Acabe que não havia chuva naquele lugar. A seguir a isso, o Senhor falou: Elias, vai para o lado contrário, lado do Oriente, para o lado do Ribeiro, pé do Jordão. Fica ali, esconde ali. Sabe o que eu entendo a palavra esconder? Aleluia, Moisés escrevendo o Salmos 91 com muita propriedade, com muita relação, intimidade com Deus que ele tinha. Aleluia, aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Quando você se esconde nele, você descansa. Quando você se abriga nele, você descansa. E o Senhor falou com Elias assim: Elias, vai pro lado de lá. O diabo pensa que você está aqui, Jesus, que ele confunde o teu inimigo e manda você ir pro lado de lá. Lá tem sustento. Lá tem sustento, vá! Quando Deus falar com você, vá! Não questione as ordens do Pai, vá! Para de questionar, para de pensar o que vai acontecer. O pensar não foi para você. Aleluia. Se esconde lá, Elias, porque eu vou ordenar, aleluia, um ser para te sustentar. E quando acabar a água do ribeiro, do riacho, aleluia, quando aconteceu isso, outra voz de comando apareceu para a vida de Elias, aqui no capítulo 8, versículo 8, dizendo: Elias, sai daí que já se secou. Aleluia, eu tenho um compromisso com você. Aleluia, eu quero que você volte lá, vá para a cidade de Serepta, porque lá eu vou ordenar uma mulher, um improvável. É o improvável que Deus faz o provável. Uma mulher que está passando por cenário de ausência de tudo, mas é ela que vai te sustentar, ela que vai garantir a sua estadia. Aleluia! Muitas vezes vamos ministrar em alguns lugares, fazemos medidas de quantas pessoas tem na igreja. Aleluia, vamos viajar e queremos hotel 5 estrelas. E Deus, quando fala que você vai fazer, aleluia, quando Deus falou, você vai voltar para Portugal, porque eu tenho uma obra com você naquele lugar. E eu falei: Senhor, eu estou cansada, eu sofri muito naquele lugar, não volto, por que está fazendo isso comigo? Não faz isso com a minha família, talvez eu não venha suportar mais as aflições que eu vivi naquele lugar. O Senhor vai, porque tenho eu, alguém lá vai te sustentar, tem alguém eu lá preparado para receber você. E eu fui. E te garanto, querido, que nada faltou para mim nem para minha família. Às vezes nós olhamos para um cenário e ele não condiz com a orientação que Deus fala. Mas não vai ser diferente. Deus nunca vai te usar quando você estiver em auge da sua vida. Pelo contrário, se o seu coração é altar, aleluia, não que você não venha ter, você venha ter porque é promessa de Deus que você tenha. Mas antes você vai ter que se esconder. Antes você vai ter que ouvir a voz de Deus. Vá no improvável, porque dentro do improvável tem o meu sustento para você. Elias chegou à porta da cidade, topou alguém, aleluia, muito conhecido, porque antigamente as viúvas usavam preto. No Brasil não tem muito isso. Eu não usei preto. Meu pai faleceu, eu não usei, porque eu entendi que ele estava na glória, é um momento de festa. Fizemos um culto fúnebre, fizemos um culto de adoração naquele dia. Lá em Portugal, alguém conhece Portugal aqui? Conhece? Alguém já foi? Aleluia, eu profetizo que você vá lá visitar, conhecer, aleluia, lugares maravilhosos, lugares que eu conheci Jesus, que os meus pés foi firmado ali no Senhor. As mulheres viúvas, as ciganas de Portugal, não é como as ciganas brasileiras. São ciganas ricas, usando carros importados, moram em casas de luxo.
Aleluias. Mas quando ela ainda carrega um ritual de quando o marido morre e quando ela está no período, aleluia, menstrual, ela usa roupas pretas. E dá para você definir quem é quem está no período, quem está viúva. Porque as viúvas, elas usam um lenço preto e o rosto de fora. Meia preta, sapato preto, toda preta. E é, aleluia, vitalício isso. Não muda de vestes. As que estão no período, ela tampa totalmente o rosto, somente os olhos, você consegue definir. E eu começo a ver que Elias chega à porta da cidade e ele contempla, porque era normal, era visível aquela mulher, toda de preto. Aleluia, ele olha para ela, porque ele já foi enviado com uma missão. Aleluia, faz uma pergunta, porque ele estava cansado, mulher. Aleluia, me vê um copo com água, é normal vocês cansados, bater na porta de alguém e pedir um copo com água. Quem tem um coração bondoso, quem é hospitaleiro, aleluia, sabe servir independente de quem está batendo na sua porta ou não, porque afinal, negar um copo com água, não podemos fazer isso, não? Elias bate na porta dela, aleluia, pediu um copo com água. E ela imediatamente foi buscar sem questionar, porque entendeu, um homem cansado, aleluia, de uma longa caminhada. E quando ela vai buscar um copo com água, querido, aleluia, me chama a atenção nessa visita de Elias, que é a visita que podia titular nessa noite, que é a visita que chega no seu lar que muda a sua história. Lá no livro de Hebreus nos ensina que nós devemos ser hospitaleiro. Cuidado com quem você manda para fora, porque você, aleluia, nós podemos hospedar anjos em nossa casa. Cuidado com quem? Cuidado com quem você nega quando te pede algo. Amém? Cuidado quando você olha pela aparência. Cuidado quando você mede a pessoa pelo aquilo que seus olhos veem. Você pode estar hospedando um anjo. Uma certa feita, aleluia, aleluia, o anjo bateu na tenda de Sarai e disse para ela, mulher, falando com o teu esposo, a tua mulher dentro de um ano vai voltar aqui, ela vai carregar um filho nos braços. E ela riu. Porque era algo surreal para ela. Quantas coisas, aleluia, o profeta fala com vocês. O Senhor, o Espírito Santo, te dá um sonho, algo surreal para você e você sorri. Quando o Senhor falou com Moisés, que tinha com ele uma grande missão, Moisés falou assim, Senhor, eu não sei falar. Põe outro em meu lugar. Não tem como. Quando Deus falou para mim, meu marido, eu tenho com vocês obras neste lugar. Eu falei, Senhor, como assim? Eu já me tremia toda. Aleluia, mas Deus é o grande eu sou. Quando Ele fala, Ele cumpre, Ele garante. Ele muda o ambiente, Ele troca corações. Ele muda o cenário para cumprir o que Ele tem falado contigo. E Elias, e aquela mulher com coração abençoador, porque eu vejo essa viúva assim. Duas viúvas na Bíblia que marcaram a minha vida. E que eu aprendo. É com a viúva de Serepta e com a Ruth. Uma viúva que sem entender o que estava acontecendo, mas resolveu obedecer. E por causa da sua atitude, Deus mudou todo o cenário daquela mulher. Deus transformou toda a geração em descendência. Aleluia, às vezes, querido, uma atitude sua no lugar certo e na hora certa pode mudar toda a sua geração. O teu ministério não acaba em você, ele continua, aleluia, através de você, porque Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Aleluia, a sua história não vai acabar aqui. Por isso que você precisa estar firme e perseverante. Tem alguém de olho em você. Por isso que você precisa confiar, andar confiante. Não ser só adorador dentro de um templo maravilhoso, fresquinho, mas dentro de casa. É lá que nós somos provados. É dentro do meu lar que nós somos provados. Quando nossos filhos nos colocam contra a parede e que nós ainda não entendemos como é que nós vamos reagir, interagir com isso. Eu fiz uma oração, que eu tenho um filho de 18 anos já namorando, pensando em casar. Eu falei, meu Deus, uma filha de 12 anos que ama tirar fotos na internet. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Mas eu fiz uma oração pedindo para Deus, Senhor, me ensina a ser a mãe que as minhas filhas precisam para este tempo. Me ensina a ser a esposa que meu marido precisa para este tempo, porque não é fácil, querido. Não é fácil para mulheres aceleradas, aonde Deus teve que me desacelerar um pouco e dizer, para, porque eu vou colocar você debaixo do esconderijo, eu vou te ensinar a ser mãe, eu vou te ensinar a ser líder, eu vou te ensinar a você a ser esposa. E nessa linha de obediência, o Senhor me ensinou até a orar quando eu estivesse do lado do meu esposo, não aumentando a minha voz e submetendo a dele. Aleluia. Isso também é fazer a obra de Deus. Dentro do seu lar, quando você, aleluia, forrar a melhor toalha que você tem guardada no seu armário, na mesa, e botar aquela melhor taça para sua família comer, o melhor prato que você tem guardado, deixando lá para suas visitas, coloca lá para os seus filhos, para o seu marido, porque mesa se remete ao altar de Deus. Deus ama comer na mesa. É na mesa que são constituídas reuniões, é na mesa que Jesus ensinava, é na mesa que Deus escolheu o discípulo, é na mesa que Deus, aleluia, serviu a ceia, é na mesa. Tira, mulher, as toalhas, não é culto de mulheres, mas tira. Tira que está guardado, põe lá para sua família, porque é ela que te suporta todos os dias.
O Senhor disse isso pra mim: quando eu vou te ensinar, eu vou tirar você do meio da multidão e vou te ensinar você forrar a toalha na sua mesa. Querido, eu amo fazer isso, fazer bolo. Até me tornei boleira. Todo dia tem bolo em minha casa. E minha filha está seguindo a mesma linha. Meu marido fez aniversário e ela fez bolo pra ele. Porque os filhos estão de olho em você. Aquilo que você faz de bom, eles vão copiar. Aquilo que você faz de mal, eles vão copiar também. Aleluia. Então seja um governo de autoridade, mas um governo, aleluia, temperado no amor de Cristo. A viúva, aleluia, Elias nos dá uma lição. Eu quero terminar aqui com essa lição. Volta lá, mulher, e faz um bolo, mas um bolo pequeno. E aqui eu fecho a mensagem. Deus não está pedindo nada extraordinário para você. É na simplicidade. É na simplicidade que Deus vai te honrar. É na simplicidade que Deus vai te honrar, mulher. É na simplicidade que Deus vai te honrar, homem. Deus não está pedindo nada ordinário. É o extraordinário, é para Ele. É no simples. Quanto maior for a profundidade, maior resistência tem um prédio. O Senhor disse para ela: faz o simples. Serve um copo com água, é o simples. Deixa a nossa lá e vai sentar com a tua família. É o simples que você está fazendo, mas Deus está te vendo, Ele está te honrando. Chega em casa cansado e dá um beijo na testa da sua mulher, porque significa: eu confio nos teus pensamentos. Eu descobri nas mulheres africanas que quando um homem ou alguém beija na sua mão, aqui, aleluia, ela é submissa a você. Quando a pessoa beija aqui na sua mão, na África, aleluia, pede o que você me quiser que eu faço. Quando alguém beija na sua cabeça, ela está declarando para você assim: eu confio nos teus pensamentos. Eu confio nos teus pensamentos. Aleluia, está na hora de nós começarmos a fazer o simples. Está na hora de nós arrumar a casa, o simples, servir o simples. É o ovo frito, mas é o simples. Aleluia, feijão com arroz e ovo e salada, mas é simples. Mas Deus está lá na mesa. Ele precisa estar lá na mesa. Ele precisa estar na mesa. É uma oração pequena, mas é simples. Deus tem que estar lá. Se põe de pé nessa noite.